Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e secretamente reter para você parte dos rendimentos da venda do terreno? Enquanto permaneceu não vendido, não permaneceu seu para fazer o que quisesse? E depois que foi vendido, o dinheiro não estava sob o seu controle? Por que você concebeu este ato de hipocrisia e engano em seu coração? Você não mentiu simplesmente para as pessoas, mas para Deus. Atos no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, na versão da Bíblia amplificada. Poderíamos pensar que a atitude de Ananias e Safira, eles agiram mediante a ação do Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que os mandou vender esse terreno e dar o dinheiro aos pés dos apóstolos, como aqueles cristãos no primeiro momento de sua caminhada com Jesus na igreja do primeiro século. Isso foi uma marca na vida deles. Quando olhamos para todo o contexto em questão, podemos perceber que claramente não foi assim que aconteceu. O pecado que eles conceberam foi um ato de hipocrisia motivado por um egoísmo. O que eles objetivavam era obter uma glória pessoal. O coração deles foi entulhado porque deram uma oportunidade ao maligno e sucumbiram diante dessa brecha. É muito interessante quando nós pensamos no que tem entulhado os nossos corações. O que tem impedido que eu e você, que nós nessa temporada possamos manifestar a vida de Deus de forma plena? Será que nós, muitas vezes, estamos agindo no reino, estamos agindo na vida motivados por uma glória pessoal? Será que estamos motivados pelo egoísmo, pela nossa necessidade de sermos aceitos, de sermos amados, de sermos queridos, de realmente precisarmos de reconhecimento? Pedro é muito contundente quando fala com Ananias a respeito do seu ato. Ele diz: Ananias, por que você fez isso? O terreno era seu. Você tinha o poder sobre o seu terreno, sobre a sua propriedade. Quando você vendeu, o dinheiro também era seu. Por que você escolheu mentir a Deus, ao Espírito Santo? E agora você vai sucumbir. É muito interessante porque parece um ato extremo. Mas isso acontece no começo da história da igreja. Agora, a igreja já está se movendo no mundo, é o corpo de Cristo que está operando, e isso precisa servir de um sinal de alerta para nós. Porque quando você olha para a palavra em toda a sua plenitude, você aprende algo, você é ensinado pelo Espírito Santo de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês. Diz Tiago: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm? Porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois perdem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago acusa os seus ouvintes adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar entre nós tem forte ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Tiago assevera isso, e eu posso aplicar esse caso de Tiago no capítulo 4 ao caso de Ananias e Safira, porque Tiago no capítulo 1 nos adverte que a nossa tentação, ela é despertada e ela é dar a luz ao pecado quando nós somos atraídos e enganados pelos desejos profundos do nosso coração. Pare e pense.
o que tem entulhado o seu coração? São os desejos da sua alma? São os desejos dessa vida? São coisas que você nutre, alimenta no seu coração? E uma vez que isso dá à luz, isso vai gerar o pecado. E todo pecado sempre produz morte. Morte existencial, morte emocional, morte relacional, até mesmo morte física e principalmente morte eterna. Pare e pense. O que está entulhando o seu coração e impedindo a plenitude da vida de Deus tornar-se manifesta? Pense, reflita e decida avançar, purificando o seu coração. A palavra do Senhor nos declara em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que esse seja um tempo de você encontrar purificação por meio da confissão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pai, eu oro para que eu e meus irmãos sejamos encontrados diante de Ti com um coração limpo de todo entulho, de toda dor, de toda amargura. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.